queria que você falasse, Samir, da sua coluna de hoje. O Corinthians ainda está de olho no lateral esquerdo. Conta aí, quem é? Isso, Domi. O Corinthians ainda pretende, né, contratar um lateral esquerdo no mercado da bola. Existem alguns nomes aí sendo monitorados, né? Não tem um alvo definido. O Riquelme está na pauta, jogador, né, que pertence ao Cuiabá, 20 anos. Também a gente vê aí na imagem, né, ele com a camisa da seleção brasileira, né, disputou o pré-olímpico. É um atleta que agrada o Antônio Oliveira, porque o Antônio Oliveira quer aumentar a estatura da defesa. Ele tem 1,84 m, né, o Riquelme, tecnicamente é muito bom. Só que o Corinthians tem outros nomes também que estão sendo monitorados. Por quê? Porque o Riquelme não é um jogador fácil de você tirar do Cuiabá. O Cuiabá já recebeu propostas pelo jogador, já recusou. O mínimo que vai se pagar hoje pelo Riquelme é 4 milhões de euros, né? Isso antes dele disputar o pré-olímpico, enfim, é um jogador valorizado, né? É super titular do Cuiabá, inclusive com o técnico Antônio Oliveira. Então é um nome que está na pauta, mas não dá para dizer que se o Corinthians vai conseguir avançar nessa contratação. Lembrando que o Corinthians já gastou mais ou menos isso, né? 4 milhões de euros com mais 1 milhão de bonificações, de metas alcançadas no caso do Mateuzinho. O Corinthians deve gastar 5 milhões de euros com o Mateuzinho, né, no total. E é mais ou menos o que custa aí o Riquelme no mínimo. Então o Corinthians tem outros nomes na pauta também. A questão do zagueiro foi mais ou menos uma estratégia parecida, porque o Corinthians foi para cima do Kaká do Atlético Paranaense, mas antes o Corinthians mirava um nome mais forte, um jogador até mais caro. Não conseguiu contratar o Natan lá no Pumas do México, teve uma proposta recusada. Ontem me chegou a informação também que o jogador, o zagueiro do Boca, o Figal, foi oferecido, mas o Corinthians também não avançou. E aí o Corinthians focou no atleta, entre aspas, mais barato, porque está tentando a contratação por empréstimo, que é o Kaká, para a zaga. Na lateral, a ideia é trazer um jogador para que venha ser titular nível Riquelme, mas se não conseguir, vai ter que focar em outros nomes no mercado. Lembrando que essa contratação da lateral deve ficar claro para depois do Campeonato Paulista. O Corinthians que já contratou 2 laterais em 2024, o Hugo e o Palácios, né? Os dois ainda não se firmaram, um por causa de lesão, né? Cirurgia no menisco, que é o caso do equatoriano, e o Hugo, que não se firmou e não agradou até o momento. Boa. Agora temos uma história interessante aqui do último jogo, que está no UOL hoje para você ler. Um pai conta como o presidente do Corinthians ajudou uma família hostilizada num jogo. Ele chama Rogério Leoncini, ele é vendedor, ele estava no estádio com as filhas dele e o sobrinho. Eles foram hostilizados pelos torcedores do Botafogo, no estádio de Santa Cruz, quando as crianças comemoraram o primeiro gol do Romero, logo no início da partida. Aí ele contou para o UOL que o Augusto Melo enviou seguranças do clube para escoltá-los até o camarote e ficaram garantindo que todos estivessem em segurança. Legal, né, PVC? Não, assim, primeiro que a gente tem que entender o respeito por um torcedor que está no estádio e que tem 8, 7, 6, 5, 10. Eu me lembro do meu filho, quando meu filho tinha, em 2005, teve um Corinthians e Santos no Pacaembu, e eu estava na numerada do Pacaembu com meu pai e com o meu filho. Meu filho tinha 5 anos, 6 anos, 6 anos. E começou uma briga de torcedores do Corinthians com santistas na numerada do Pacaembu. Os caras levantaram e saíram correndo. Meu filho se agarrou em mim, e eu abracei e saí com ele para cima, seguro, mas ele chorou. E o medo que eu tive foi que ele não quisesse voltar para o estádio. E felizmente ele quis, e ele vai ao estádio até hoje. Mas você pode provocar um trauma numa criança de não querer voltar para o estádio. Isso é absurdo, é a absoluta falta de sensibilidade do torcedor do Botafogo, como se ele fosse dono daquele pedaço do estádio Santa Cruz. E o Augusto Melo, a gente tem criticado o Augusto Melo principalmente pelo primeiro mês de gestão. Acho que as coisas estão entrando um pouco mais no prumo, mas esse caso é só elogio, porque, evidentemente,
ele foi dar respaldo para um torcedor do Corinthians que precisava assistir o jogo em segurança. Eu vi a cena dos seguranças escoltando, tinha uma menina no colo do pai subindo, e me lembra muito a cena do meu filho com o avô, que é santista, por um acaso, e o meu filho não, mas ele estava no jogo Corinthians e Santos, e ele estava chocado porque estava vendo 2 marmanjos se estapeando. E a criança, que podia ter um pouco mais de liberdade para eventualmente fazer uma bobagem, não. O irresponsável é o adulto. Eu sempre conto a primeira vez que eu fui no estádio, não lembro quantos anos eu tinha, porque eu não tenho essa memória do PVC, infelizmente. Mas teve uma briga generalizada e eu nunca mais voltei no estádio, só na época da faculdade. E aí por isso que eu não tenho um time. As pessoas pegam muito no meu pé, porque você não tem um time, porque eu achava horrível. O meu primeiro contato oficial com o futebol foi tão ruim que eu não quis mais saber disso. Ainda bem que o jornalismo mudou essa minha visão sobre o esporte, né? Mas muita gente, com muita gente, isso não acontece. Muito bom, Samir. Oi. Então, dando um pitaco nisso, você sabe que o PVC está falando aí, né? Eu estou em Ribeirão Preto, onde eu moro a 2 quilômetros do estádio Santa Cruz, né? E ontem a emissora aqui, a afiliada da Globo, fez uma matéria grande contando esse caso, chamou a atenção 2 coisas. O Botafogo alega que o torcedor foi avisado que naquele setor não poderia ficar, né? Que é um setor ligado aos cadeiras, é o setor mais nobre do estádio, assim, né? Que é para quem já esteve aqui em Ribeirão Preto no estádio, o torcedor é um setor mais nobre. Mas nada justifica isso, né? Se ele comprou o ingresso ali, ele foi insistir, o Botafogo alega que ele insistiu, que ele queria assistir o jogo ali, mas nada alega nada justifica, melhor dizendo, que o torcedor não, tem que ser respeitado, né? E aí entrou o Ministério Público vai fazer uma investigação para saber o que aconteceu, mas não houve ocorrência policial, não houve nada. O Corinthians agiu, como o PVC já falou aí, de torcedor, e o Corinthians divulgou ontem que esse torcedor será homenageado, a família vai assistir um jogo aí em São Paulo. Mas falando seriamente, assim, infelizmente não temos mais civilidade a ponto de um torcedor de outra equipe, ainda mais assim, do jeito que foi, comemorando o gol. Infelizmente, é inaceitável isso, mas infelizmente não vejo isso exatamente o que você falou, Domi. É difícil um estádio hoje, né? Onde tem 2 torcidas, assim, eu te entendo, Domi, eu te entendo. Numerada sempre foi o lugar de 2 torcidas. Numerada sempre foi o lugar de 2 torcidas em todos os estádios de São Paulo. O lugar acontece ali embaixo da tribuna de imprensa, para quem conhece o estádio de Santa Cruz, a tribuna de imprensa está aqui em cima, as numeradas estão aqui embaixo. A numerada Sim. não é setor de torcida uniformizada. Então, se o Botafogo podia indicar que não fosse com camisa de clube, mas ali é um setor de 2 torcidas, de setor neutro. Sempre foi. O ponto. Sempre foi, então, exatamente. Assim, vamos ter que fazer o que o Ministério Público decretou e está errado é jogos de torcida única nos jogos que envolvem os 4 grandes de São Paulo, mais Guarani e Ponte Preta. Botafogo e Ribeirão Preto não está na lista. Exatamente. Talvez seja incluído na lista, né? Porque aí não sei também se é para a gente comemorar ou ficar chateado, porque é cada vez pior. Rosa e Samir, muito obrigada pelas informações, bom trabalho para vocês e até breve. Valeu, Domi. Prazerzaço aí a todos. Valeu, Domi. Segunda-feira, 11h53, estarei aqui. Obrigada, Samir. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu.